Olá! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Pois é. Em vez de pegar um livro ou um estudo, vamos mergulhar nos bastidores da política de uma cidade. Praia Grande, em São Paulo. Exato. Nossa fonte é a transcrição de uma sessão da Câmara Municipal. E a nossa missão é tentar entender aquela dinâmica, sabe? Aquele caminho longo, né? Entre a reclamação de um morador... E a solução de um problema, que muitas vezes nem chega. É uma chance única de ver a democracia de perto, né? E, às vezes, de ver a impotência dela também. Sim. A gente vai ver como os vereadores, que são a voz do povo ali na ponta, tentam pegar essas queixas do dia a dia... O buraco na rua, a escola... Isso, a falta de segurança, e transformar em alguma ação do governo. A questão é, as ferramentas que eles têm são suficientes? Boa pergunta, então vamos entrar nessa sessão. E logo de cara, um nome aparece o tempo todo, com uma carga de frustração, assim, enorme. Sabesp. Com certeza, a Sabesp, a companhia de saneamento, foi o epicentro das críticas. E não era uma coisinha pequena, né? Não, de jeito nenhum. O que chama atenção é a variedade das queixas, sabe? Um vereador descreve um cenário de obras que, nunca acabam, causando transtorno pela cidade toda, do Canto do Forte até a Solemar. E teve um caso específico, mais grave. Teve. Outro citou a rua Jardim Camargo Martins, que estaria na lama há mais de um ano. Um ano. Nossa, um ano na lama é muito tempo. Isso já mostra um descaso, né? Um descaso crônico. E a discussão não parou por aí, ela escalou de uma forma bem dramática. Como assim? O ponto de virada foi quando um vereador mostrou um vídeo, em plena sessão. Um vídeo? Sim, e as imagens, segundo ele, mostravam um veículo da própria Sabesp fazendo descarte irregular de lixo. A reação foi, assim, explosiva. O vereador disse na hora que ia levar o caso para o Ministério Público. Nossa, peraí. Então o que era uma reclamação de obra mal feita? Virou uma acusação de crime ambiental. Feita em plenário, com promessa de judicialização. Isso é muito sério. A sessão deve ter parado nesse momento. Parou, porque isso muda o patamar da conversa, entende? Tira a coisa do campo político e leva para a esfera criminal. E essa atitude drástica mostra o esgotamento, né? Exato. E aí outras queixas foram surgindo na esteira disso. Contas de água que os moradores acham abusivas, aquela sensação de estar pagando por ar. Já ouvi essa reclamação em outros lugares. E a falta de planejamento da empresa, que resolve fazer obras bem na alta temporada de verão, prejudicando todo o comércio local. Fica claro que a percepção é de uma empresa que não só presta um serviço ruim, mas que também não dialoga com a cidade. E essa frustração com a infraestrutura, digamos, subterrânea, parece que ecoou na superfície também. Sim, com os pontos de ônibus. Exato. Você tocou num ponto fundamental. A conexão é essa percepção de abandono, de falta de fiscalização. A questão dos abrigos de ônibus é alarmante. Alarmante como? Foram relatadas as quedas de 4 estruturas só em 2025. E a causa é quase banal, de tão grave. Ferrugem. A estrutura está apodrecendo e caindo. E teve gente que se machucou, certo? Sim. E esse é o ponto mais grave. Em um dos casos, uma criança foi ferida. É o tipo de coisa que abala a confiança da população, sabe? Esperar o ônibus não deveria ser uma atividade de risco. Claro que não. E a prefeitura? O que disse? Alegou ter assinado um novo contrato de manutenção. Mas a reação dos vereadores mostra que a confiança já foi para o espaço. Como assim? Eles não acreditaram na solução? Eles não querem mais ouvir promessas, entende? Eles estão exigindo ver o documento, o contrato, pedindo um cronograma claro dos trabalhos. É uma postura de ver para crer. Exatamente. O que nos diz muito sobre o desgaste da relação entre legislativo e executivo. A palavra do poder público não basta mais. Eles precisam da prova, do papel, para acreditar que algo vai ser feito. Saindo dessa infraestrutura física, que tá claro que está em crise, a sessão entrou num debate social que foi talvez o momento mais denso, mais emotivo. O apoio às famílias de crianças atípicas. Exatamente. Foi o coração da sessão. E o que tornou o debate tão poderoso foi o jeito que ele foi apresentado. Uma vereadora não ficou só no discurso. O que ela fez? Ela exibiu vídeos, depoimentos de mães, e isso tirou a discussão do campo abstrato dos números e deu a ela rostos, vozes, uma dor muito real.
E o que essas mães contavam? Quais eram as queixas? Eram relatos, assim, angustiantes sobre o dia a dia nas escolas. Elas descreveram uma falta crônica de atendentes, Faltando gente? sim, com uma única profissional tendo que cuidar de 4, 5 crianças com necessidades especiais ao mesmo tempo. A situação é tão extrema que uma cuidadora chegou a fraturar a própria mão tentando conter uma crise de 2 crianças. Meu Deus, que imagem forte! É o colapso do sistema em uma cena. E, para as crianças, qual é o impacto? Segundo as mães, é devastador. A falta de suporte leva a surtos de comportamento e, o que é pior, a uma regressão no desenvolvimento que elas lutaram tanto para conquistar. Uma regressão. É como remar contra a maré, e a maré é o próprio sistema que deveria ajudar. Exato. É de partir o coração. E como o resto da Câmara reagiu a esses depoimentos? Houve um contraponto? E aí a coisa fica mais complexa, porque revela as tensões políticas por trás do problema. Outro vereador, que também tem um familiar com necessidades especiais, pediu a palavra, Para apoiar. para, segundo ele, acalmar os ânimos. Ele afirmou que as notícias sobre demissões de profissionais ou uma suposta terceirização do serviço eram fake news. Ah, então ele negou o problema. Disse que era tudo uma reorganização da Secretaria de Educação. Isso é complicado. Porque de um lado você tem o relato concreto das mães, da falta de gente na ponta, e do outro um representante do governo falando em desinformação. A solução se perde no meio do jogo político. Exatamente, fica a palavra de um contra o outro. E essa discussão toda nos mostra como uma falha no sistema, falta de cuidadores, gera uma cascata de crises que cai inteiramente sobre as famílias. E essa discussão sobre as crianças atípicas ainda abriu outra porta, né? Revelou mais uma falha, mas na área da saúde. Sim, uma lacuna que muita gente nem imagina. A falta de dentistas especializados para atender esse público. Tratamento odontológico. Exato. O tratamento para uma criança no espectro autista, por exemplo, exige um preparo, uma sensibilidade que a rede pública parece não oferecer. O problema é tão sério que um vereador disse que levou a pauta até Brasília. O que indica uma certa desesperança de resolver localmente. Exatamente. Da falta de apoio na escola e na saúde, a sessão foi para um tema que, à primeira vista, é uma solução social, mas que na prática estava gerando conflito. O restaurante Bom Prato. Assim, é um caso clássico de uma política pública bem intencionada com efeitos colaterais. Perfeito. Ninguém discute a importância do Bom Prato. São mais de 1.200 refeições por dia, a um custo baixíssimo. O problema não é o quê, mas o onde. E qual é o problema da localização? Ele fica no bairro Cidade Oceã, em frente a uma escola municipal. E os comerciantes e moradores da região se queixam que, desde que ele foi instalado ali, aumentaram os furtos, a aglomeração de pessoas em situação de rua, E uma sensação de insegurança. principalmente por ser em frente a uma escola. A proposta na Câmara não é fechar o programa, claro, mas realocar. Levar para um lugar com uma estrutura melhor, que não gere esse conflito com a vizinhança. É um equilíbrio muito delicado, oferecer um serviço essencial sem prejudicar a segurança e a ordem urbana. Não tem solução fácil, não mesmo. E expõe a necessidade de um planejamento urbano muito mais integrado. Não basta só criar o serviço, tem que pensar em todo o ecossistema ao redor. E a sessão continuou focada em segurança, mas por outros ângulos. Um que me chamou a atenção foi bem específico. Acidentes de moto na rodovia Expressa Sul. Sim, um vereador falou de um aumento preocupante de acidentes, muitos fatais. Mas o mais interessante foi a análise que ele fez da causa. Que não era o que a gente costuma ouvir. Exato. Ele apontou que, em muitos casos, a culpa não seria do motociclista, mas de motoristas de carro que dirigiam usando celular. E acabam fechando as motos. Isso, sem nem perceber. É uma observação importante, porque geralmente a culpa já cai direto no motociclista. E o que ele propôs? E aqui a abordagem foi mais técnica. Em vez de só pedir mais fiscalização, ele está solicitando dados oficiais. O objetivo é usar esses números para fundamentar um pedido de engenharia de tráfego. Como uma terceira faixa ou algo assim? Exato. Ou até uma via exclusiva para motos. É a tentativa de sair do achismo e buscar uma solução baseada em evidências. É um caminho mais longo, mas... Potencialmente mais eficaz.
E desse perigo em movimento, a discussão foi para um problema mais estático: os carros abandonados. Parece um problema menor, mas o impacto na sensação de segurança é enorme. Com certeza. Não é só uma questão de estética, de ocupar uma vaga. Um vereador trouxe um relato muito forte. Segundo ele, esses veículos viram pontos de atividades ilícitas. Uso de drogas, esconderijos. Exato. Acumulam lixo, atraem doenças. E ele foi além. Ele mencionou um impacto direto na atuação da polícia. Como assim? Ele afirmou que a polícia evita patrulhar certas ruas à noite porque esses carros servem de esconderijo para criminosos, criam um risco para os próprios policiais. Nossa. Então, um problema administrativo, que seria remover um carro, acaba criando uma zona de exclusão para a segurança pública. Perfeito. Um bairro inteiro pode se sentir abandonado por causa de alguns carros velhos. A cobrança é por uma política clara e ágil para identificar e rebocar esses veículos. Então, quando a gente junta todas essas peças, a frustração com a Sabesp, os pontos de ônibus caindo, a angústia das mães, os conflitos do Bom Prato, os acidentes, os carros abandonados, o que a gente tem é um retrato muito vivo de uma cidade com problemas reais e urgentes. O que é fascinante é ver a câmera funcionando exatamente como deveria ser, né? Como uma caixa de ressonância para essas preocupações. A raiva, o medo, a angústia dos cidadãos chegam ali. A função de espelhar a sociedade está sendo cumprida. Está. A grande questão que a própria sessão levanta é: o que acontece depois? E é aí que entra a principal ferramenta que eles usaram o tempo todo, o tal do requerimento. Exato. O pedido formal de informações ou de providências enviado à prefeitura. Para quase todos os problemas que a gente discutiu, a ação imediata de um vereador foi protocolar um requerimento. Requerimento pedindo explicações da Sabesp, pedindo contrato dos pontos de ônibus, pedindo dados sobre as cuidadoras. É a arma principal deles. Só que essa arma parece ter um defeito crucial, que um dos vereadores mencionou quase de passagem, mas que, para mim, muda tudo. E aqui está o ponto central de toda a nossa conversa. No meio de uma discussão, um vereador solta a informação: não existe um prazo legal para que o Poder Executivo, o prefeito, responda a esses requerimentos. Espera um pouco. Então eles podem perguntar, podem exigir, mas não há nenhuma obrigação da prefeitura responder em uma semana, um mês ou um ano. Exatamente. O poder de quando responder está inteiramente nas mãos do Executivo. Isso é. É incômodo e nos deixa com uma reflexão final. Se o Poder Legislativo, que é a voz do povo, tem como principal ferramenta pedir, enquanto o Poder Executivo, que de fato executa as ações, detém o poder de responder no seu próprio tempo? Como fica a urgência do cidadão? Como garantir que a mãe da criança atípica, o comerciante assustado ou a pessoa no ponto de ônibus enferrujado sejam de fato ouvidos a tempo? Fica a impressão de um desequilíbrio de poder, onde a urgência da vida real pode acabar se perdendo na burocracia e no tempo da política.